Olá, muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio imperdível do Psicologcast. E vou começar, aliás, eu tenho esquecido toda vez de me falar, né? Falar de mim, me apresentar. Sou Henrique Tucci, eu sou host aqui junto com a Juliana, que vai falar com vocês daqui a pouco. E o Psicologcast é esse podcast com o intuito de trazer ciência em vários níveis, principalmente aí falando de saúde mental, psicologia, e atendendo, inclusive, chegando o povo, né, da psiquiatria, neurologia e outros temas, além de saúde pública, com o objetivo de levar esse conhecimento para a comunidade, uma atividade de extensão. E essa extensão é exatamente do nosso principal patrocinador, que permite que esse podcast exista, que é a FAPSE. A FAPSE é uma faculdade de Ribeirão Preto, que inclusive trata exatamente, profundamente, né, uma das únicas do Brasil, se não me engano, acho que é a única do Brasil, que é exclusivamente na psicologia. Nasceu na psicologia, está desenvolvendo cursos de graduação, pós-graduação, principalmente agora grupos de pesquisa e até um mestrado que vai sair exatamente na área da psicologia. Quem torna, então, o podcast nosso viável é a FAPSE e também o Onde Aprendo, onde você aprende diversas habilidades muito importantes no seu dia a dia. Então, agora a gente inicia mais um grande episódio e, de novo, comigo aqui, Juliana. Olá, prazer. Muito bom estar com vocês de novo nesse outro episódio, nesse novo episódio do Psicologcast. E hoje a gente tem o prazer de receber a nossa grande amiga, psicóloga, a Fabiana Ferreira Guerrelhas Gonçalves. E eu vou apresentar um pouquinho agora a Fabiana. A Fabiana, ela é psicóloga, formada pela PUC de São Paulo. Ela tem aperfeiçoamento em psicologia clínica pela USP. Ela fez mestrado em psicologia clínica, também pela USP de São Paulo. Já foi professora em diversas graduações, supervisora também, foi professora do curso de especialização em Psicologia Clínica Analítica e Comportamental da FAPSE, antigamente era do Psicolog, né? A Fabiana já atuou em psicologia hospitalar, tanto no Einstein como no HC de Ribeirão Preto. Atualmente, ela é psicóloga clínica, e ela é psicóloga clínica nada mais, nada menos do que 28 anos. Né? Ela é coordenadora no INBio, que é o Instituto de Neuropsicologia e Biofeedback, e a ênfase em análise do comportamento. E também a Fabiana é colunista do portal de notícias da Cidade On. Fabi, muito obrigada pela sua presença, é um prazer imenso tê-la aqui com a gente hoje nessa conversa. Olá, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui de volta. Foi uma satisfação muito grande para mim fazer parte aí do Psicolog, né, que é tão importante para a formação dos psicólogos de Ribeirão e da região. E muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui colaborando com vocês que fazem esse trabalho incrível, né, divulgando a análise do comportamento aí pelo mundo. Muito bom. Que bom. Eu queria começar fazendo uma pergunta a respeito da sua formação. Né? Você fez psicologia e eu queria saber o que te inspirou a procurar o curso de psicologia. Tá. Bom, assim, chega aquela hora, né, 17 anos, a gente termina o colégio e precisa fazer uma escolha. Eu lembro que, na época, eu sempre tive uma característica que é útil aí para a psicologia, né? Eu sempre fui aquela amiga que gostava de escutar, que tinha um interesse pelas histórias. Então, a psicologia, assim, me atraiu, né? E como eu conhecia a psicologia? Eu estudava numa escola, no ensino médio, em São Paulo, que é o Colégio Oswald de Andrade, que ele tinha uma atividade no segundo ano que você tinha que praticamente defender uma tese, né? Então, você estudava algum assunto, fazia uma monografia e tinha que apresentar para uma banca. Eu resolvi estudar Freud e Piaget, né? Assim, fiz lá uma correlação entre as duas teorias, era uma disciplina que chamava Educação, né? Então, eu tive conhecimento dos autores nessa disciplina. E uma das pessoas da minha banca foi o Lino de Macedo, que era diretor da Faculdade de Psicologia da USP, né? E aí eu me aproximei, né, da psicologia nessa época, falei, pronto, está escolhido, né? Quero entender, quero saber por que a gente age do jeito que a gente age, por que a gente se comporta como se comporta, e foi muito simples a minha decisão.
Mas aí chegou na faculdade, eu nunca me afinei pela psicologia clínica, né? Assim, eu gostava muito de pesquisa, me apaixonei pela análise do comportamento de cara, gostava muito da metodologia, desse jeito de entender o comportamento, né? Assim, como interação. Eu não me ligava muito nessa coisa de psicanálise inconsciente, para mim não fazia muito sentido. E eu falava, não, vou fazer pesquisa, já entrei, né, em atividades de pesquisa na faculdade, gostava também de psicologia social, não, quero cuidar de um todo. E aí chega no 4º ano, é o primeiro contato que a gente tem com a clínica, falei, é isso que eu vou fazer da minha vida, né? Assim, do primeiro atendimento, eu já né, assim, me emocionei com o caso, já me empenhei, e a partir daí nunca mais deixei o consultório, né? Todas as minhas atividades foram focadas na clínica. Mas uma coisa interessante aí, né? Quando você está contando que no ensino médio, né, fez um trabalho, produziu um texto, né? Estava nascendo junto essa escritora de hoje também, né? Sim, sim. Eu sempre gostei de escrever. Eu tenho diários, assim, desde que eu era criança e gostava de literatura, sempre li bastante. E aí é interessante isso, Henrique, porque quando você faz pesquisa, né, e quando você é professora e dá aula de metodologia, a gente tem uma escrita muito técnica, né? Assim, a escrita científica, ela é muito diferente da escrita literária. Então, assim, fazer essa transição, às vezes eu escrevo um texto na coluna que eu falo, nossa, mas esse texto não é para o jornal, esse texto é para um livro de psicologia, né? E vice-versa, né? Às vezes eu estou escrevendo um texto técnico, ele tem um pouco de poesia no meio, assim, então, né, são abordagens diferentes, mas a gente acaba, né, transitando entre esses dois lados. Mas escrever, para mim, é um exercício quase diário, é muito importante. Bacana. Você falou que quando chegou, então, no 4º ano, você foi fazer os estágios em psicologia clínica e se apaixonou pela clínica e já tinha se apaixonado antes pela abordagem, que era análise do comportamento. Sim. Algum professor foi responsável por isso? Ou alguns professores? O primeiro professor responsável por isso foi o Roberto Banaco, no 1º ano da faculdade. Eu lembro do dia, né, que eu entrei na faculdade com uma amiga, a Ana Almeida, que fez o colegial comigo e entrou na faculdade comigo. Então, é a melhor amiga da vida, assim, né? A gente se chama de dupla da vida até hoje, porque a gente fazia tudo junto. E aí o Roberto fez uma pergunta, assim, será que um presidente da República poderia ser um analista do comportamento? Ele começou a aula assim. E aí ele começou a falar de controle, ele começou a falar de cultura, né? Ele falou do 3º nível de determinação do comportamento, né? Que é a história cultural. E aí eu olhei para a Ana olhou para mim e a gente falou, é isso, né? Vamos ser presidente da República. Então, assim, esse convívio também com os professores foi muito importante, né? Então, vou entrar um pouquinho na teoria. A base do nosso trabalho são as contingências de reforçamento, né? Então, o meu comportamento como estudante, o meu comportamento como analista do comportamento e como terapeuta foi sendo modelado desde essa primeira aula, né, de psicologia experimental, né? Então, dá para perceber uma evolução mesmo do meu repertório como analista do comportamento desde o primeiro dia da primeira aula da faculdade, né? Então, é muito bacana, assim, você conseguir incorporar uma teoria e viver isso naturalmente no seu dia a dia. Então, eu tenho uma filha que estuda psicologia, né, na UFSCar, e ela já vê o mundo, né, a partir da análise do comportamento, porque é como ela vê o mundo dentro de casa, né? Então, uma discussão com meu marido, ele fala, eu não vou reforçar esse seu comportamento. Né? Então, acaba assim, sendo o meu jeito de ver o mundo, o meu jeito de ser, o meu jeito de trabalhar, o jeito que eu eduquei minhas filhas. Né? Só tem um cachorro que parece que não é filho de analista do comportamento, porque eu não parei para educá-lo, para modelar o comportamento dele, mas é assim, né? Acaba sendo natural.
nas relações. Bacana. Você terminou a graduação, já tinha optado pela abordagem, já tinha descoberto a área de atuação, né, que era a psicologia clínica. Logo que você se formou, você foi trabalhar ou imediatamente após a formação você foi para o mestrado, para dar continuidade às atividades de pesquisa? Tá. Como é que foi isso? É uma pergunta bastante importante que eu falo assim para os meus supervisionandos recém-formados, né? Faz parte aí do desenvolvimento de um ser humano, né, a autonomia, né? E isso envolve uma autonomia financeira. Então, eu saí da faculdade, assim, bom, e agora? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me sustentar, né? Eu preciso sair de casa, a casa dos meus pais e tudo mais. Então, assim, como eu sempre gostei de pesquisa e gostei de estudar, fazer a pós-graduação era um meio de ter uma renda, né? Então, eu já entrei, né, com uma bolsa do CNPq nesse curso de especialização. E esse curso de especialização, ele me permitia atuar na clínica. E então, eu conseguia, né, já imediatamente, assim, imediatamente mesmo, porque eu fiz a seleção no último ano, no 5º ano da faculdade, então, imediatamente eu já entrei na especialização e tinha uma bolsa pequena, CNPq, porém, né, isso começou a fazer... Eu lembro que aí meu pai falou, não vou pagar mais seu plano de saúde, sabe, assim? Então... exatamente. E aí o mestrado veio na sequência. Na verdade, eu nem terminei a especialização, porque eu já prestei o mestrado no fim do ano e a bolsa se transformou numa bolsa de mestrado. E aí as coisas vão evoluindo, porque aí eu comecei a dar aula em graduação, e aí depois do mestrado, como eu tinha a bolsa FAPESP, né, eu tive que acabar o mestrado para começar a atender. Comecei a atender em consultório e as coisas vão indo paralelamente, né? Quando você é psicólogo clínico, você não consegue ter essa autonomia financeira de imediato. Então, isso é muito importante, né? Eu consegui fazer isso, então, ter uma renda da pesquisa e começar a trabalhar no consultório devagar, até eu conseguir ter uma renda dele, dentro da psicologia. Mas a minha orientação para recém-formados é assim, olha, para a clínica não morrer, você tem que ganhar dinheiro em alguma fonte. Pode ser o seu pai, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser sua herança, ou pode ser trabalhar no shopping, ou pode ser telemarketing, ou você pode ser garçonete à noite, né? Porque você precisa se alimentar de uma renda externa até você conseguir desenvolver a sua clínica e a clínica ser suficiente para pagar suas contas, né? E, no meu caso, eu consegui fazer isso já direto com a psicologia. E no mestrado, você trabalhou com o quê? Foi algum tema voltado à clínica? Como é que foi seu mestrado? A minha orientadora é a professora Edvige Silvares. E ela é uma pessoa que é a pioneira nos estudos sobre a clínica escola, né? Então, ela era diretora da clínica escola na época e todos os seus estudos envolviam caracterização da clínica, procedimentos que podem ser implantados, qual é a população que frequenta a clínica. Então, assim, um dos estudos mais importantes dela é que ela identificou que as crianças que buscavam a clínica tinham 2 demandas principais, né? Uma demanda era, assim, eram pais que não sabiam muito bem cuidar dos primogênitos, porque, então, como que ela identificou isso? A maior parte das crianças, o maior número de crianças que procuram a clínica são primogênitos. Ela falou, não, então os pais não estão sabendo lidar com o primeiro filho. E aí ela criou uma sucursal da clínica escola. Ela ia nas escolas formar os pais para os pais saberem cuidar dos filhos, para os filhos não precisarem chegar até a clínica. O outro tema importante de pesquisa que ela fez foi a enurese, né? Então, ela criou várias tecnologias, inclusive um aparelho, né, para trabalhar com a enurese, né, que é o xixi, a falta de controle do xixi. E aí, então, assim, dentro desses grandes projetos que ela tinha, ela cuidava, assim,
do funcionamento da clínica escola. Então, ela também percebeu que tinha um grande número de desistências da clínica escola, porque como a criança espera muito para ser atendida, nessa parte de espera, existia muita evasão. E foi aí que entrou o meu projeto, né? Eu fiz um grupo de espera recreativo, né? Então, as crianças se inscreviam, por exemplo, em janeiro e iam ser atendidas em setembro. Então, de janeiro a setembro, elas frequentavam a clínica em grupos recreativos para esperar o atendimento ser possível e elas conseguirem tratar a problemática delas. E aí também a gente fez uma avaliação para ver se o grupo já era terapêutico. E a gente identificou que ele não era terapêutico. Então, que é um dado muito bom, porque, assim, terapia é terapia, brincar é brincar, né? Então, assim, não basta brincar somente com a criança de um jeito despretensioso, embora a gente tivesse, assim, as atividades sistematizadas, tal, mas o que faz a terapia acontecer são procedimentos específicos para as demandas que aparecem, né, que são necessárias de serem cuidadas. E que nem sempre o tempo resolve uma queixa. Nem sempre, nem sempre. Assim, a análise quantitativa do estudo mostrou que algumas coisas se resolvem com o tempo, sim, né? E eu não vou lembrar agora, porque isso foi em 2000, mas depende do tipo de problemática, o tempo resolve, né? Mas algumas questões como agressividade, impulsividade, dificuldade de relacionamento, isso não resolve com o tempo nem brincando. Deixa eu te perguntar uma coisa importante. Você falou que brincadeira é brincadeira, a psicoterapia é a psicoterapia, são coisas diferentes. Para que serve a psicoterapia? E quando que eu devo buscar uma psicoterapia? Ou levar o filho, né? É uma pergunta super importante, né? Assim, muitas pessoas falam, todo mundo precisa de terapia, né? Algumas pessoas falam, terapia é coisa de louco. Ou terapia é uma coisa igual ir a manicure, né? Assim, é um autocuidado que você, né, se proporciona. Então, eu acho que o que justifica uma terapia, além do desejo de autoconhecimento, é o sofrimento. É o sofrimento emocional, é o sofrimento comportamental, assim, tanto para a pessoa quanto para quem convive com a pessoa, né? Tem até um meme engraçado que é assim, as pessoas fazem terapia por causa dos familiares que não fazem terapia, né? Então, assim, se relacionar é muito complicado, né? Assim, a gente vem de fábrica com algumas habilidades, né? Que faz parte da nossa história filogenética, mas a grande parte das habilidades a gente aprende com a vida. E tem algumas coisas que a vida não nos proporciona, né? Ou a gente passa por vivências difíceis, por traumas, e isso gera muito sofrimento emocional, né? E sofrimento que incapacita a nossa vida plena, né? A gente deixa de ter sucesso assim na nossa performance mesmo, né? Além dos sentimentos dolorosos, né? E tudo isso, hoje em dia, a gente traduz, tem nome para tudo isso, né? A gente categorizou isso, né, num sistema, né, que a pessoa tem transtorno do pânico, a pessoa tem depressão, a pessoa é bipolar, é TDAH, é autista. Bom, a gente tem uma série de classificações para quando a gente não se desenvolve de um jeito que permite a gente viver plenamente, funcionar plenamente, né? Então, fazer terapia, no meu entender, não necessariamente é para todo mundo, mas é assim, eu vou fazer uma metáfora que explica melhor. Quando chega um paciente para mim, eu faço uma analogia com uma reforma de uma casa, de um edifício, né? Tem reformas que são estruturais, que você precisa praticamente demolir e construir uma coisa nova. Tem reformas que são trocar móveis de lugar.
tem reformas que são quebrar paredes, construir um cômodo a mais, tirar, né, transformar. Então, o processo terapêutico, ele é basicamente a mesma coisa, né? Então, em alguns momentos, a pessoa está tão destruída emocionalmente, teve uma história de vida tão aversiva, tão cheia de elementos aversivos, né, desestruturantes, que é preciso uma demolição e uma nova construção. E tem pessoas que vão para a terapia que querem pintar uma parede, né? Então, assim, a demanda parte muito da pessoa, às vezes de alguma fonte, a escola, no ambiente de trabalho, a família, né? Mas a gravidade, a necessidade mesmo de um processo terapêutico depende mesmo do tipo de problema que a pessoa apresenta. Isso você fez uma analogia muito interessante, porque é exatamente isso. Tem gente que está com uma casa todinha recém-construída e ainda acha que tem que mexer. Mas alguém entra lá e fala, tua casa está tão bonita, mas eu não gosto, eu quero mudar tal coisa. E acho que é bem isso, né? As pessoas às vezes falam para mim, então vou ter que ir para terapia o resto da vida, porque tudo muda o tempo inteiro, não para de vir boleto, eu sempre tenho problemas. E o que você falou, acho que é muito importante. Essa medida muito pessoal e íntima do nível de sofrimento que a pessoa está experimentando, que vai motivar e justificar que venha de outras relações de trabalho, momentos de mudança na vida da pessoa, né? Exatamente. E você falou uma coisa assim, nível de sofrimento, né? A gente está numa fase da vida, da humanidade, né, que a gente comprou uma ideia de que a gente tem que ser feliz, né, de que não pode haver o sofrimento. E isso é uma baita de uma distorção, né? Porque, como seres da natureza, o sofrimento é inerente, né? Então, existe o sofrimento. Então, a terapia, às vezes, é vendida como eliminação do sofrimento. Quando eu digo que o sofrimento é um critério importante, eu não estou dizendo que ele deva ser eliminado necessariamente, porque, às vezes, não dá, né? Às vezes, não dá, não. Nunca dá para eliminar um sofrimento completamente. Então, parte da terapia, e eu imagino que toda a psicoterapia envolva a resistência ao sofrimento, o saber lidar com o sofrimento, né? Não necessariamente eliminar um sofrimento, porque eliminar um sofrimento envolve um manejo de contingências, né? Você tem que trabalhar toda uma relação da pessoa com o mundo onde ela vive, o mundo interno, o mundo externo, né? E isso não depende só do trabalho do terapeuta, não depende só da vontade do paciente, depende do universo todo, né? Das coisas que são controláveis e das coisas que não são controláveis. E também tem essa questão que eu acho que hoje se produz muito, essa ideia de que todo mundo pode ter um carrão, uma vida bonita e tudo mais, uma imagem muito superficial, sim, colocada em redes sociais, que faz com que algumas pessoas acabem olhando, se comparando e aí começando a ter um sofrimento, porque imagina que todo mundo tem menos eu, né? Sim, sim, exatamente. Redes sociais aí, nosso coadjuvante aí no dia a dia, né? Pois é, vem sendo uma fonte de problemas, né? Assim, tanto pelo modelo que é oferecido, como você falou, quanto pelo próprio uso, né, de tela, quantidade de tempo que se fica, o que acontece no cérebro, né, com o uso de redes sociais. Então, eu acho que no século XIX a demanda para terapia era outra, né? E a gente está vivendo essa era e a gente tem que acompanhar tudo isso. Vocês estão falando de sofrimento, né? Que a pessoa, quando vai buscar o processo, a psicoterapia, é porque ela está em sofrimento. A gente sabe que, durante o processo terapêutico, muitas emoções são evocadas. É gostoso fazer terapia? Você está me perguntando como paciente ou como terapeuta? Como terapeuta. O que é que você vê, o que as pessoas relatam, os clientes relatam? É gostoso fazer terapia? Sim e não, né? Assim, porque eu acho que tem uma parte muito boa da terapia que é um alívio, né? De conseguir ver uma luz no fim do túnel, né? Assim, uma pessoa que tem um grau muito grande de sofrimento e divide isso com alguém, e esse alguém consegue dar uma visão, dar uma perspectiva de mudança, né? Isso costuma gerar um alívio muito grande, né? Eu escuto muito assim, nossa, eu não tenho com quem conversar,
Eu nunca falei isso para ninguém, né? Muito obrigada por me escutar. E aí tem um conceitozinho básico nessa parte da história, na verdade 2, assim, né? De acordo com a nossa abordagem, né, a análise do comportamento, a gente é baseado assim, filosoficamente na teoria que o Skinner criou, né? Embora ele não fosse terapeuta, ele dizia que a terapia tinha que ser uma audiência não punitiva. Né? O que significa isso? O terapeuta tem que ser livre de julgamento e não punir a resposta, o sofrimento, aquela expressão de sentimento que é autêntica, que é muitas vezes incômoda para quem está do lado. Né? Então, você ter alguém que te escuta e que te olha e não julgue, permite que você se expresse, isso é muito reconfortante, né? Então, é assim, não chora, menina, né, geralmente na vida. Não, vai passar, né? As pessoas ficam aflitas e querem que aquilo acabe logo, né? E o terapeuta oferece toda a oportunidade. Todo terapeuta tem uma caixa de lenço, não é à toa, né, dentro do consultório. E aí, um outro conceitozinho básico importante é que a atenção é um reforçador primário, assim como água, assim como comida. Né? Então, o ser humano necessita, para sobreviver, de atenção. E, muitas vezes, as pessoas são privadas de atenção. Né? Por quê? Porque a vida é corrida, porque ninguém olha para ninguém, porque está todo mundo preocupado com o seu próprio problema, ou porque tem conflitos mesmo e eu vou ignorar aquela pessoa. Né? Então, o terapeuta oferece 50 minutos, 40 minutos, 1 hora de uma atenção exclusiva. Né? Então, olhando no olho, genuinamente percebendo aquilo que a pessoa está contando, está falando, está sentindo. É cansativo, né? Assim, às vezes você fica 8, 9, 10 horas no consultório, você sai, você não quer conversar com ninguém, não quer olhar para ninguém, porque você fica lá o tempo inteiro dando atenção, né? Então, e é uma atenção também discriminativa, né? A gente está lá fazendo um experimentozinho ali de olhar para o que tem que ser olhado e dar mais atenção para uma coisa ou para outra coisa. Eu vou aproveitar o gancho do que a Juliana falou, porque a gente teve a oportunidade de pensar nesse aspecto da relação da terapia, o que proporciona, né, em relação ao sofrimento da pessoa que procura o atendimento, mas também tem o outro lado, né? Da mesma maneira que ali a gente promove, o desenvolvimento do repertório, ampliar o repertório da pessoa, observando as reservas comportamentais que tem e tudo mais, o mesmo acontece em relação ao terapeuta, que também tem que desenvolver o seu repertório nessa relação. Então, na medida que existe uma relação, como a gente falou, não é só uma audiência não punitiva, mas também aquele ambiente em que a gente dá espaço para aquele sentimento que reverbera no terapeuta também. Né? Então, olhando para o outro lado, também tem esse aspecto que a gente pode pensar sobre a terapia. Como que é, do ponto de vista, né, desse repertório, do sentimento do terapeuta? Uhum. É super importante, porque a terapia, ela é um importante material da terapia são os sentimentos do terapeuta, né? É a partir daí que o terapeuta devolve, né, algum comentário, alguma reação, né, com base naquilo que ele falou, e isso tem que ser genuíno, né? Assim, então, olha, eu me senti agredida com esse tipo de fala. Me assustou o tom da sua voz. Né? Então, esse tipo de fala foi real, foi verdadeiro. Então, se uma pessoa tem um estilo agressivo de falar e isso está gerando problemas na vida, eu brigo com meu marido, eu brigo com meu filho, eu brigo no trabalho, isso vai aparecer no consultório e o terapeuta, devolvendo o que ele sentiu dentro desse contexto, ele está ensinando para o cliente aquilo que o comportamento dele produz na vida. Né? E muitos sentimentos acontecem assim de diversas naturezas, né? Então a gente se alegra também com as conquistas, a gente sofre com os problemas, né? Muitas vezes eu estou num lugar, numa viagem ou no fim de semana eu lembro do paciente, nossa, isso aqui me fez lembrar, eu vou conversar com ele durante a semana na sessão, né? A gente
leva para a vida, né? Eu tenho pacientes que estão comigo há 20 anos, né? Faz parte da minha história de vida, né? É uma relação, é um relacionamento muito diferente de todos os outros, mas é um relacionamento real, né? Ele tem regras, o relacionamento não não funciona do mesmo jeito, mas é um relacionamento. E eu acho que é uma das dores aí, uma das dúvidas principais de quem está começando, aluno de graduação, que é exatamente esse ponto que você acabou de falar, a autenticidade, até que ponto, né? Porque a gente está ali se expressando e, como você disse, quando você tem experiência, você sabe dosar o que é uma autorrevelação importante, o que é que você pode colocar ou não de emoção, muito observando esse cliente, né? Qual que é o ponto dessa autenticidade? Até onde dá para ficar com o cara de boneco na caixa, né? Ou a gente consegue expressar até onde o que o terapeuta tem? A resposta mais direta é de acordo com o objetivo do cliente, né? Então, às vezes, assim, eu tenho vontade de falar, nossa, onde você comprou esse sapato? Que lindo! Eu queria comprar... Nossa, me fala o nome da loja que eu quero comprar um igual. Essa fala... ela só pode ser colocada se isto tiver de acordo com as necessidades do paciente, né? Não de acordo com o meu interesse, com a minha curiosidade. Porque se tiver de acordo com a minha curiosidade, é um objetivo meu, não é um objetivo da terapia. Então, essa é a regra de ouro, né? Aquilo que vai fazer sentido e que vai ser importante para o paciente. E mais, aquilo que não vai prejudicar o paciente, né? Então, assim, eu tenho uma rede social, o meu Instagram, ele não é profissional, eu tenho um só. E eu tenho alguns pacientes que me seguem, escolhidos por mim, alguns, né? Que as pessoas me solicitam e eu falo... avaliando se vai ser útil para a pessoa saber da minha vida, porque o que eu posto lá? Coisas de família, coisas sociais, as comidas que eu faço, os esportes que eu faço, né? Basicamente é isso. Se essas informações forem benéficas para o paciente, ele pode estar na minha rede social. Se não, ele não estará na minha rede social. E eu costumo ser assertiva ao ponto de dizer, não vai te fazer bem você fazer parte da minha rede social, né? Bacana. Nós já estamos falando de habilidades terapêuticas, de relação terapêutica. Eu queria voltar um pouquinho mais. Como o Henrique começou a perguntar, eu achei que ele ia fazer a pergunta que eu vou fazer agora. Pensando do ponto de vista do estudante de psicologia, que acabou de se formar, que teve a experiência de passar aí um ano e pouco, 1 ano e meio, às vezes até 2 anos, fazendo estágio na clínica em psicologia clínica. Quando ele se forma, ele tem uma primeira visão do que é a psicologia clínica, mas ele não tem essas habilidades desenvolvidas. Qual que é o melhor caminho para quem pensa em se tornar terapeuta? A psicologia vem mudando muito, né? A gente vê isso até em relação às abordagens, né? Assim, parece que cada vez menos faz sentido ter uma faculdade de psicologia geral, assim, né? Então, uma outra coisa que eu acho que é muito clara na psicologia é que a graduação não dá conta de formar o profissional. Acho que até por conta dessa generalidade, a gente fica muito tempo estudando todas as opções, tudo que é possível dentro da psicologia, né? E pouco tempo treinando, né? Trabalhando. Então, para você ser um bom profissional de psicologia, você vai ter que continuar estudando, né? Assim como é na medicina. A formação do médico não é menor do que 10 anos, né? E a formação do psicólogo, a boa formação do psicólogo também não é menor do que 7, 8 anos. Então, você continuar estudando, se especializando, é absolutamente necessário. E quando você vai para a psicologia clínica, você tem que fazer supervisão, que significa você discutir os seus casos com alguém experiente, com alguém mais experiente, né? Existem hoje 1000 possibilidades, existem supervisões online, né? Tem supervisão individual. Então, isso
dar segurança para o jovem que ele está fazendo a coisa direito. É muito assustador você ser terapeuta, né? Porque essas perguntas surgem o tempo inteiro. Eu podia falar isso? Eu falei certo? O que eu estou fazendo? Isso é terapia? Isso não é terapia? Por que o paciente melhorou? Eu fiquei em silêncio, eu não sabia o que falar. Eu senti uma coisa desagradável, não soube lidar com o meu sentimento. Então, a supervisão ela é fundamental para quem vai para essa área clínica, né? Porque a terapia, né, a psicoterapia, eu acho que ela é uma atividade profissional que só melhora com o tempo, né? Então, as nossas vivências individuais, elas fazem com que a gente vá se tornando terapeutas melhores, né? Isso não quer dizer que os jovens não possam trabalhar, né? Claro que precisa ter um começo, mas esse repertório individual ele é muito importante para o terapeuta. Eu acho que isso é um ponto importante, porque realmente, às vezes a pessoa pergunta, mas quero fazer isso, aquilo, quero atender criança, casal. Às vezes, como você disse, a experiência completa, né? A parte técnica, no sentido de que a gente tem todo o desenvolvimento da técnica, aprofunda na teoria, mas aquele momento na frente do cliente em que ele vivencia coisas que você também já vivenciou, ajuda na questão da empatia, ajuda na questão de saber se colocar de outra maneira. Como a gente comentou, e surge isso em várias das nossas conversas aqui, né? Fala assim, mas eu posso atender criança não tendo sido mãe? Né? Foi até um corte que virou aqui recente com a Mayra. Sim. Porque é uma questão que às vezes as pessoas têm dúvida, né? Nunca teve de fato um relacionamento, né? Teve um primeiro namoro e vai atender um casal. Como que você vê isso? Como que você orientaria, daria de dica para o pessoal que está começando? Como eu falei que terapia é um relacionamento, ele depende das duas partes, né? Eu costumo dizer para os meus grupos de supervisão tal, que todo paciente tem o terapeuta que merece e todo terapeuta tem o paciente que merece, né? Isso significa que precisa bater o santo, né? E isso é independente de uma característica geral, assim, tá? Então, terapeuta para atender criança precisa ser pai e mãe? Não necessariamente para alguns clientes. Para alguns clientes é importante que o terapeuta seja pai e mãe, ou que já tenha uma certa idade, ou que seja homem, que seja mulher, seja homossexual, depende, seja afrodescendente, né? Assim, depende da demanda do cliente, né? Assim, eu já fiz diversos processos terapêuticos e chegou um momento que eu falei, eu preciso fazer com um homem, porque eu quero ter uma visão masculina daquilo tudo que eu estou vivendo, daquilo tudo que eu estou discutindo, né? A visão de um homem terapeuta, não de um homem, meu marido, meu irmão, meu amigo, né? Então, precisa ter essa combinação, né, que aí é a questão da empatia mútua mesmo, né? Assim, quando chega um cliente que eu não me identifico muito, embora eu tenha toda a tecnologia e vá fazer as coisas de um jeito apropriado, vamos dizer assim, o processo não vai para frente, né? Uhum. E isso também depende muito do meu jeito de ser, das minhas ideologias, né, de como eu vejo o mundo, daquilo que é valor para mim, né? Eu atualmente não tenho muita restrição. Olha, eu não vou atender alguém que cometeu um crime assim ou assado, ou alguém que é de determinada linha política, né? Mas algumas coisas assim acabam sendo impedimentos, né? Eu acabo não conseguindo. Eu lembro que uma vez eu atendi um senhor muito deprimido, né? Um dentista que não estava conseguindo trabalhar por conta da depressão, e ele era muito violento, né, com a mulher dele. E ele era agressivo comigo também, assim, mas é um agressivo passivo, né? Nunca, né, partiu para nada assim diretamente, mas quando ele falou para mim que ele batia na mulher, como ele era dentista, ele conhecia a anatomia do corpo, ele batia na mulher em lugares em que não ficava roxo,
para ela não ficar constrangida, sabe? Né, assim, na rua. Não deu mais. Então, toda a empatia que eu tive, todo o trabalho que eu fiz com ele, para ele sair daquele estado, né? Técnicas de ativação comportamental, ele encaminhei para o psiquiatra, ele conseguiu voltar a trabalhar. A partir dessa hora, eu falei, meu limite. E não adianta eu discutir feminismo, machismo com ele, porque ele já tinha 70 anos, não ia dar mais. É um dilema importante. E também acho que fica todo um questionamento, com certeza você passou, do tipo, tá, mas eu continuo para poder continuar ajudando, porque ele precisa, vou superar isso. Né? São questões que, para quem está começando, realmente só numa supervisão para discutir isso, mas que com certeza são pontos que têm que ser colocados em ponto. Até onde eu vou no meu limite e até quando posso ajudar de fato. Né? E quando assim, acontecem... O comportamento agressivo, ele é muito comum na vida, né? E muitas vezes o cliente tem essa demanda, essa queixa, e ele vai ser agressivo com você, de alguma maneira. E o terapeuta jovem, ele não tem o limite de quando ele precisa se defender, ele precisa revidar, né? Não tem esse refinamento de que... algumas vezes ele vai precisar reagir de um outro jeito que ele reagiria na vida. Né? Então, eu já atendi, né? Orientei muitos psicólogos recém-formados falando, nossa, eu briguei com o paciente, né? Eu xinguei. E a gente também entende que é um repertório reduzido, né? do terapeuta. Então, outra coisa importante para falar é que o processo de supervisão ele é análogo ao processo terapêutico, na medida em que a gente está modelando o repertório. Na terapia, a gente modela um repertório amplo, funcional, global. Na supervisão, a gente modela o comportamento do terapeuta. E a modelagem, ela é lenta, a modelagem também depende de um reforçamento diferencial, também é uma audiência não punitiva. Deveria ser, né? Às vezes não. Dentro da universidade isso é difícil, porque o sistema educacional ele é punitivo. Né? Então, você tem que dar nota, você tem que punir a falta. Né? Então, quando a supervisão acontece depois da graduação, né, isso é mais satisfatório para todo mundo. E a gente está falando de repertório, né, para o atendimento clínico, a gente está falando da história de vida do terapeuta, que realmente, conforme evolui, vai contribuir para o trabalho dele, e acho que esse é um ponto também muito importante para essa geração, que a gente está acompanhando de perto, na formação, exatamente do repertório complementar. Sim. Né? A ideia de ter lido coisas, ter conhecimento sobre outras histórias, entender o desenvolvimento de coisas, cultura também, que acho que é uma parte importante, que acho que tem muito a ver também com que você acaba contribuindo, produzindo textos, né? Ampliando o repertório deles também para a vida, né? Sim, isso é fundamental, Henrique. É assim, generalizando bastante, né? O bom terapeuta, ele precisa ter três características fundamentais. Sem isso, ele não consegue trabalhar, tá? Precisa ter uma boa formação teórico-técnica, seja em qualquer linha que ele escolher, ele vai ter que estudar muito teoria, bases epistemológicas, quem é aquele pesquisador estudioso dentro do contexto geral, né, de que época ele foi, além de ter uma tecnologia, né, tem que ter domínio de uma tecnologia de condução das sessões, né? Então, precisa saber o que fazer, quando fazer, precisa ter técnica de observação, técnica de entrevista, né? Assim, postura, como que ele deve receber o cliente, o que tem que ter dentro de uma sala e tudo mais, e um amplo repertório de cultura geral, vamos dizer assim, né? Porque esses elementos são importantes para o aumento de repertório. Então, assim, tudo que você puder trazer para a sua vida vai contribuir na sua atuação como terapeuta. Então, assim, ter hobbies, ter uma vida religiosa,
praticar esportes, saber uma habilidade específica como tirar fotografia, cozinhar, escrever, competir no Muay Thai, no beach tênis, né? Tudo isso é muito útil para que você consiga desenvolver repertório, né? Então, 3 características principais: domínio da teoria, domínio da técnica e amplo repertório. Isso é muito útil. Pensando aí na relação terapêutica, né? Nessas habilidades que o terapeuta tem que desenvolver. Anteriormente, você estava falando dos limites, né? Que é importante o terapeuta conhecer quais são os seus limites, inclusive no momento da tomada de decisão, se ele vai iniciar ou não um atendimento ou na manutenção de um atendimento. É importante o terapeuta estar em terapia também? É desejável, né? Não é uma condição assim imprescindível, mas é desejável, justamente porque as coisas que o paciente diz ou as coisas que o paciente faz nos mobilizam, né? Assim, e quando a gente é muito jovem, a gente não tem muito repertório para lidar, né? Para fazer essa separação. Agora, a necessidade de terapia para o terapeuta é a mesma necessidade da população geral. A gente tem que ter autocrítica, né? E saber, bom, agora eu não estou conseguindo conduzir sozinha. Eu preciso de alguém que converse comigo sobre o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo, né? Você se entrega aí para um outro profissional, que também não é fácil, né? A gente dá assim para alguém a função. A gente trocar de poltrona não é fácil, né? Eu costumo dizer que ser terapeuta é um caminho sem volta, né? A gente vai olhar para o mundo de um jeito diferente mesmo. Mesma coisa que um dentista, você dá um sorriso, ele sabe o que está precisando, o que ele poderia fazer para melhorar seus dentes, né? Então, a gente não pode ser também hipócrita para dizer que a gente não observa. A gente não analisa comportamento, porque isso dá um baita trabalho, isso é a nossa profissão. A gente faz isso dentro do consultório, mas a gente observa, a gente tem algumas visões, assim, né? Algumas observações diferentes. E a gente tem que fazer isso com a gente mesmo. Olha, a gente tem um conflito em casa que não se resolve, eu não consigo lidar com a minha filha adolescente, porque essas coisas eu nunca passei, e eu estou agindo como se eu fosse a adolescente. Então, tem momentos em que é muito útil. A gente tem muitos sofrimentos na vida, né? E a gente depende de terapia. E tem uma outra coisa, a gente passa, às vezes, por situações que tiram de nós a disponibilidade para dar essa atenção, né? Então, às vezes, o que eu falei anteriormente, né? Que os sentimentos do terapeuta são um elemento fundamental. Às vezes a gente está muito sofrida, doída e não consegue fazer isso com muita eficiência mesmo, né? Então, a gente precisa de terapia para conseguir filtrar, né? E voltar para o consultório e estar lá inteiro, né? Outra coisa que acontece muito, né, é você, às vezes, estar passando pelo mesmo problema do paciente, né? E aí você tem que falar, não, ele está vivendo isso por conta das contingências da vida dele, as minhas contingências são outras, né? Então, tem que ter um exercício de separar as coisas, porque senão você poderia falar, nossa, comigo aconteceu a mesma coisa, eu fiz, né? Usando aquela mesma regra, se isso não for útil para o paciente, isso tem a ver com a sua vida e não com a dele, né? Tem uma questão, acho que muito atual e sempre presente, né, na história aí dos alunos que desenvolvem uma carreira, né, passam durante a graduação estudando e naquele momento estão olhando, conhecendo, como você falou, todas as abordagens, tem não todas, mas muitas abordagens durante a graduação e começam a fazer escolhas, né, que abordagem eu vou realmente me aprofundar, o que vai ser para a minha vida profissional, esse tipo de escolha. E eu penso que
sempre também existiu uma característica da influência. A gente é influenciado por professores que participaram, às vezes sem querer que o sujeito cai num determinado curso e que tem determinada abordagem, e isso, de certa maneira, afeta as escolhas dele por uma abordagem. Do reforçamento. Exato. Né? Agora, no momento que eu penso que há uma influência, no mundo que a gente está hoje, onde existem muitos psicólogos influencers, como que você ajudaria esse pessoal que está começando a pensar sobre essa escolha de uma abordagem? Eu acho que tem duas maneiras, né? A primeira coisa é experimentar. Né? Eu acho que isso é muito rico, você fazer estágios, você experimentar, atender uma certa população ou fazer um curso de formação nisso ou aquilo. A outra coisa é ter massa crítica. Né? Assim, é importante você sempre estimular o raciocínio, uma visão reflexiva daquilo que acontece no mundo, do que as pessoas estão adquirindo, né? Por conta também dessa invasão de rede social e tudo mais. Né? Isso é muito claro para a gente, na nossa altura da vida, que tudo que se vê aí na mídia, na rede social, não é exatamente desse jeito, né? Mas uma pessoa mais nova fica deslumbrada com tudo aquilo, né? E vira e mexe tem muita propaganda, né? Assim, quanto você quer ganhar na clínica, o que fazer para captar tantos pacientes para ter uma renda de R$20 mil. Tá, tudo bem. Eu acho que financeiramente, administrativamente, a gente pode fazer essa conta, mas qual é a qualidade do trabalho que você vai oferecer para ter uma renda de R$20 mil? Isso não está embutido na propaganda, né? E assim, quanto tempo você leva de investimento na formação para ter uma renda de R$20 mil? Né? Então, tem que ter um filtro, tem que ter uma consciência de que aquilo que está sendo vendido não é a realidade. E isso hoje é uma linha muito tênue, quando a gente vê essa questão de que na nossa profissão existem os influenciadores da psicologia. Sim. E essa é uma questão. Eu vou falar tendo uma história de marketing. Trabalhei 20 anos em comunicação. E a gente vê claramente ali estratégias de marketing e comunicação muito antigas, né? Exatamente a mesma estratégia de copy, de texto lá atrás, das cartinhas do David Ogilvy, é o mesmo que se usa hoje. Então, eu penso que muitas vezes existe aquela coisa, né? A famosa foto do pezinho na academia de manhã, a foto de tal coisa, né? É inocente demais achar que não vai vir depois ali vendendo alguma coisa que dentro desse estilo de vida que se propõe. Então, eu acho que realmente, como você falou, precisa ter massa crítica, precisa ter realmente uma quantidade de informações para começar a filtrar exatamente o que é uma formação, né? O desenvolvimento de uma carreira, né? Como que ele desenvolve profissionalmente, né? Não só vendo aquilo que ele está hoje olhando nas redes sociais. A propaganda é muito sedutora, né? E hoje em dia ela é muito instantânea. Eu fico chocada, às vezes, assim, cursos de formação em psicologia no YouTube de tantas horas. Como assim? Você vai ser psicanalista? Né? Assim, eu até converso com os meus amigos psicanalistas. Como assim? Vocês têm que lutar contra isso, de ter esse nome no curso, psicanálise, em 8 horas. Como assim? Né? Em 8 horas você faz, sei lá, você lê 3 páginas do Freud, né? Em 8 horas. Então, é muito sedutor para quem está com pressa, né? Quem também não está muito acostumado a se aprofundar nos estudos. A psicologia é uma profissão cognitiva, né? Ela envolve muita leitura, muito estudo. Sempre vai ser assim, né? E esse acho que é um ponto importante. As pessoas querem muitas vezes coisas rápidas e além da velocidade, além do tempo necessário para a maturação de tudo isso, eu acho que a gente tem que entender que tudo isso tem um custo também. Tem. Né? Tem. E para arcar com esse custo, pensando em alguém que pensa em ser um psicólogo clínico, né? Eu achei muito interessante quando você falou no começo. Quem está começando, que não tenha o patrocínio, né, o apoio ali do pai, da família, tenha um trabalho para você poder arcar com os custos disso. Porque muitas vezes a gente vê psicólogos iniciantes que
tomam um caminho que eu acho que não é o mais adequado. Entrar em um plano de saúde onde a remuneração é muito baixa e que ele tem que atender um número exorbitante de pacientes para poder fazer o mínimo de renda. E depois, com isso, ele não consegue dar conta da formação dele, ele não consegue pagar uma supervisão, ele não consegue pagar um curso de especialização, e que isso é necessário para que ele chegue, ele atinja, né, e desenvolva todas essas habilidades. Né? Como é que você vê isso, desse pessoal que acaba fazendo uma sessão em 15 minutos porque precisa de 4 pacientes em 1 hora? Né? Eticamente, isso é um grande problema. Sim, né? Sim. Eu acho que é realmente a falta de oportunidade assim, né, para começar a trabalhar. Tem uma questão da psicologia dentro do meio médico, né? Então, por isso que é possível entrar num plano de saúde e atender 15 minutos, né? Assim, isso é muito... parece que é uma correlação muito direta com o trabalho do médico. E tem consultas médicas que acabam podendo ser feitas. Tem boas consultas médicas em 15 minutos, mas não tem boas consultas psicológicas em 15 minutos. Então, reproduzir uma sessão de terapia dentro de um modelo médico gera esse tipo de problema, né? Então, assim, tem diversos elementos que compõem essa dificuldade. Eu acho que um deles, vocês que estão mais no meio acadêmico podem me ajudar a entender isso, é que a gente é formado para ser psicólogo, a gente não é formado para ser administrador de empresas. Então, essas questões aí de rendimento, como fazer para sobreviver, como que eu faço para cobrar, o que eu tenho que pagar de imposto, como que vai funcionar essa vida comercial do terapeuta, não existe essa formação, né? Eu acho que hoje em dia isso até tem faculdades que oferecem esse tipo de formação, né? Então, eu acho que chega no final, você formou e tem o convênio te oferecendo aí, vou ganhar X, a pessoa corre atrás e vai, porque não tem outra oportunidade, né? E aí, se na supervisão ela é estimulada a ter uma renda que seja de um jeito menos estressante, menos aversivo, eu acho que isso ajuda bastante. O que é positivo desse sistema é você também ter vivências, né? Você ter volume de paciente, ter volume de conhecimento de casos diferentes, né? E você também ter que adquirir um repertório de criatividade para dar conta de alguma coisa naquele tempo, né? A gente vê que a passagem pelos planos de saúde é muito rápida, né? Geralmente as pessoas ficam lá 1 ano, 2 anos e depois conseguem trabalhar particular, ou quem fica atende poucos pacientes no convênio, né, assim, no plano. Acabam conseguindo fazer uma seleção melhor, né, da condução desses casos. Você colocou uma coisa importante, interessante, né? Eu acho que durante muito tempo realmente nunca se discutiu essas questões práticas do ponto de vista de vida prática mesmo de uma pessoa que precisa pagar imposto, que tem contas para pagar, e a gente vê que as pessoas ainda, em alguns casos, não olham para esse aspecto, cuidam exatamente da formação técnica na psicologia, mas tem que cuidar também do outro aspecto que é a sobrevivência e a manutenção dessa formação que depende dos requisitos. Então, eu acho que às vezes percebo que alguns alunos que entram direto no plano de saúde é por conta de não ter tido um planejamento. Né? Quando a pessoa não tem um planejamento antes, e fala onde eu quero chegar, como eu chego lá, e vai desenvolvendo esse planejamento, ela acaba, numa hora, desesperando. Eu tenho que pagar, né? A pessoa aluga uma sala, não sabe nem como vai pagar, e aí precisa arranjar jeitos de pagar e se submete a coisas que realmente, não só um preço de sessão que está muito abaixo do que realmente remunera o trabalho dela e permite pagar as contas, e se coloca em situações, às vezes, degradantes do trabalho, mas é exatamente uma falta de planejamento,
importante enxergar que precisa ser realmente organizada a vida profissional também no aspecto como uma empresa, né? São coisas que não se misturam, né? Isso eu acho importante. Pensando como uma empresa, existe o marketing, existe a administração, contabilidade e existe a operação, quem entrega o serviço. E eu acho que às vezes as pessoas misturam muito, né? Ficam botando preço em terapia como se fosse um produto de varejo, fazem propaganda do serviço como se fosse mais um produto e esquece que a gente tem que fazer as coisas separadas. Ter uma fundamentação técnica é um trabalho muito importante, mas cuidar desses outros aspectos de se divulgar e também cuidar das contas, né? Planejamento, né? E outro dia eu conheci uma mulher que disse que fazia terapia numa dessas plataformas aí, e ela pagava R$50 por mês para fazer terapia semanal, mas cada semana era um terapeuta. E aí eu fico pensando, o que é isso, né? Nem Isso no plantão pode ser- psicológico, isso né? Porque o pode ser plantão são várias chamado de sessões. psicoterapia, né? Era uma conversa social, eu não prestei atenção no nome da plataforma, que eu queria até investigar, né? Para ver como que é possível isso, né? Seria meio que um plantão psicológico. E quanto será que o profissional ganha para estar dentro dessa plataforma? Se o paciente cobra R$50 por mês, o terapeuta que atende uma vez por semana, quantos pacientes ele tem que atender para fazer uma renda? É muito complicado tudo isso. E você falou de planejamento, né? É um repertório necessário a qualquer ser humano, né? E ele deveria ser desenvolvido já dentro da própria família, né? Então, quando os filhos vão crescendo, a gente vai, olha, a vida é assim, a vida é assado, aqui em casa é assim, você vai estudar, você vai trabalhar, você precisa fazer contas, você está morando fora, então vou te dar um dinheiro, você paga as contas, dentro desse dinheiro guarda um pouco, né? Não necessariamente isso acontece, né? Eu não tive isso em casa. Aí você chega na faculdade, você também não tem. E aí como você vai aprender? Né? Então, essa proatividade também, essa curiosidade de aprender coisas que você não sabe, também é muito pessoal. E é um repertório muito importante para o terapeuta, porque ele também precisa lidar com muitas coisas que ele nunca imaginou. O paciente que surta dentro do seu consultório, o pai e a mãe do paciente que entram e invadem a sessão, o marido da paciente que entra na sua rede social e fica te mandando direct porque quer falar com você sobre a paciente, né? Paciente que deprime, tentativa de suicídio ou ideação suicida. Os acontecimentos são infinitos. E acho que a grande temor de todo mundo que está em formação é exatamente isso. Não sabe o que vai acontecer. Né? Não sabe quem vai entrar pela porta, que situações vão acontecer. E um dos casos, né, tipo de problema mais comum é também aquela questão do cliente que abandona. Sai antes da hora, né? Que realmente, por vários motivos aí, acabam deixando o processo que você percebe que deveria ter uma continuidade. Como que você lida com isso? E o que você diria para o pessoal? Como lidar com as situações? Você lembra de uma situação em que você percebeu uma pessoa que foi embora antes da hora? Muitas vezes, né? Assim, então, a gente também precisa desenvolver um repertório de tolerância à frustração, né? E de ter um teste da sua competência o tempo inteiro. A gente tem que falar, nossa, o que eu fiz de errado que o paciente foi embora? Tem pacientes que eu tenho umas fantasias. Tem um paciente meu que sumiu há um tempo atrás, que eu falei, gente, ele morreu. Aí eu tinha vontade de stalkear, sabe, para saber se ele estava vivo. Porque de uma hora para outra ele foi embora, não voltou nunca mais, não deu notícia, não pagou, né? E era uma relação que eu julgava ser boa, né? Porque já estava acontecendo, já tinha um vínculo com a pessoa. Então, tem perguntas que a gente não tem resposta. E você tem que lidar com essa angústia, né? Às vezes o paciente não consegue revelar todas as coisas que acontecem, né? Então, você está lidando aí com uma questão financeira, e aí o paciente perde, não consegue, não tem mais recurso financeiro para pagar você, e o grande problema dele é a assertividade. E ele costuma fugir dos problemas, e ele faz isso com você, inclusive.
Então, ele não tinha condição mais de pagar e ele sumiu simplesmente, não deu notícia e foi embora. Então, a gente tem que fazer uma análise das possibilidades. Dentro do tipo de funcionamento daquele paciente, fugir é algo que pode né, fazer parte? Sim, pode fazer parte. E, às vezes, a gente não vai ter resposta. Às vezes, o paciente troca de terapeuta. Essa semana mesmo. Assim, uma sessão ótima, paciente evoluindo muito, uma menina de 25 anos que super se desenvolveu. A gente fez uma sessão ótima, com combinados para o fim de semana. 2 dias depois, ela... Então, você podia me indicar uma psicanalista que eu queria mudar de abordagem? E eu falo, não aconteceu nada, ela só quer... Ela evoluiu numa parte, agora que ela quer ver os comportamentos dela de um outro ponto de vista, né, com outro olhar. Né? Então, são coisas que costumam acontecer. Fabi, com os anos como terapeuta, com o passar dos anos como terapeuta, é natural que um paciente indique, faça um processo terapêutico com você, esse paciente indica um parente, indica um amigo, nós vamos estabelecendo relações com médicos, neurologistas, com psiquiatras, que também acabam nos fazendo os encaminhamentos e as indicações, né? Mas pensando do ponto de vista de quem é recém-formado, né? Como dar início a essa captação de pacientes, né? Então, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas que estão nas redes sociais, muitas vezes publicando coisas que não são muito adequadas, coisas, às vezes, até da vida pessoal, esperando que, com isso, elas sejam procuradas por pacientes. Sim. Como é que você vê essa exposição, né? Essa superexposição? Acho que você já falou um pouquinho, a sua rede social ela é fechada e você escolhe quem tem acesso ou não, mas muita gente está usando, né? Usa a rede social na tentativa de captar esses pacientes. Sim. Por um lado, eu acho que faz parte do cenário, né? Assim, então, os jovens, eles consomem muito o que é propagado pela rede social, então acho natural que eles também façam isso. Tem que fazer bem feito, o que é um outro problema, porque para fazer bem feito tem que pagar caro, e o recém-formado não necessariamente tem esse recurso. O ideal, novamente, é ser supervisionado, né, por um profissional que vá filtrar também, né, aquilo que é adequado, aquilo que não é adequado. Eu lembro, assim, fazendo também uma analogia, quando eu era professora de graduação, muitas vezes eu tinha que avaliar com o aluno a vestimenta dele na sessão de terapia, né? Então, às vezes, o estudante está lá vai de short, chinelo e camiseta regata e, em seguida, vai fazer um atendimento desse jeito. Em tese, não teria nenhum problema, só que existem, assim, tem um dress code, assim, do terapeuta, tem um jeito de se vestir que faz com que você seja mais integrado naquele contexto, naquele ambiente. Né? Então, do mesmo jeito que tem 2 poltronas, um lenço de papel, você também não vai de chinelo e short e regata atender um paciente, né? E na rede social acontece isso às vezes, né? Num Instagram profissional da psicóloga, ela está lá de biquíni na praia, né? Então, precisa ter alguém que oriente para... Se a pessoa não tem uma autocrítica madura, desenvolvida, um profissional pode ajudá-la. A orientação que eu dou é assim, você precisa participar de grupos, né? Por isso que a formação depois da graduação ela é muito importante, né? Você vai fazer uma especialização e aí se você tiver
né, um desempenho bacana porque você é interessado, você vai se juntar com seus professores, os seus professores avaliam o seu trabalho e começam a encaminhar para você, ou então você faz um grupo de supervisão e nesse grupo o supervisor está vendo o seu repertório sendo desenvolvido e encaminha para você, e você, esse caso, tem um psiquiatra, você se apresenta para o psiquiatra, agenda reuniões com ele para apresentar o trabalho e para vocês trabalharem juntos. Então, embora a psicologia seja uma profissão que ela é realizada individualmente, cada um dentro da sua sala, e em tese você faz o que você quiser lá dentro, se você não se conectar a pessoas do meio, vai ser muito difícil você conseguir sobreviver, né? Então, eu criei esse grupo de habilidades, ele não acontece mais, ele aconteceu, acho que em 2016 até 2020, e era um grupo que eu lancei aí para algumas pessoas, eu estou com vontade de fazer um grupo de treino de habilidades. No fim, deu super certo, as pessoas vinham até mim, eu fiz vários grupos, eu acho que participaram desse grupo umas 40 pessoas, mas eu tenho um grupo maior no WhatsApp, que são pessoas que se interessaram pelo grupo e não necessariamente fizeram o grupo, né? Então, nesse grupo do WhatsApp, alguém pode atender um caso solidário disso ou daquilo. Eu tenho... para quem que eu encaminho alguém que trabalha com desenvolvimento atípico? Eu tenho um caso de paciente borderline, mas eu não quero atender, vocês... Então, assim, essa reunião, essa conexão é o que tem feito os profissionais se juntarem e conseguirem trabalhar, né? Desse grupo de habilidades que eu fiz, as pessoas se desenvolveram e já fazem os próprios grupos de habilidades, né? Muitos deles se conheceram no grupo, vamos alugar uma sala juntos, a gente divide horário, né? Fica mais barato para todo mundo. Então, para mim, o caminho é esse, né? Se conectar. Eu fiz isso quando eu saí da graduação, então eu falei do Roberto Banaco, que, além de ser meu amigo, ele foi meu mestre em tudo, foi supervisor de clínica, foi orientador de TCC, né? E tem a Mali Delite, tem a Regina Vielenska, né? E eles todos nos ajudaram muito quando a gente saiu da faculdade. A gente ia atender no consultório do Roberto. Eu tenho esses horários que eu estou dando aula na PUC, se vocês quiserem, vocês atendem lá, né? Também me juntei com 2, 3 colegas, né? O Denis, a Miane, a Roberta Kovac e a Giza Baumgart. A gente estudava toda semana juntos. A gente foi CAT, a gente criou um curso de AT, que é de acompanhamento terapêutico. A gente publicou um livro sobre acompanhamento terapêutico. Então, é isso, assim, é ter força de vontade... Né, e criatividade e se conectar e conexões. E vou te falar um bastidor importante, que eu acho que esse momento de a gente estar aqui conversando, falando de questões clínicas, né, junto aqui, me remete imediatamente, né, evoca memórias muito importantes de momentos que a gente tinha nas quartas-feiras à noite. Sim. E que eram reuniões que existiram durante muito tempo. E eu queria que você aproveitasse a oportunidade para contar para o pessoal um pouquinho esse desenvolvimento da análise do comportamento em Ribeirão, mas em especial, o mais especial é resgatar, né, uma história de 2 pessoas muito importantes, Rose e Elô. Sim, é até emocionante, né, falar disso. Eu vim para Ribeirão faz 23 anos, né, por conta de uma questão aí familiar, meu marido foi transferido para cá. E quando eu vim para cá, eu soube que havia uma vaga para um concurso no HC. E eu fui prestar essa prova, acabei entrando, fui contratada aqui no Hospital das Clínicas, na psicologia médica. Paralelamente a isso, eu, como frequento a BPMC, né, desde o segundo ano do congresso da BPMC, eu fui conversar com a Vera Otero, porque a Vera sempre foi um ícone, né, dentro da análise do comportamento. Ela faz parte da história da análise do comportamento, da história da Sociedade Brasileira de Psicologia, que é a sede em Ribeirão Preto. Então, eu falei, estou indo para Ribeirão, vou conversar com a Vera.
Bom, a Vera Otero, todo mundo conhece, ela é, assim, a origem do mundo da generosidade, né? Eu brinco que ela é minha fada madrinha. E a Vera abriu todas as portas para mim, me apresentou todas as pessoas importantes. Ela falou assim, a gente tem pouco analista do comportamento em Ribeirão, vai ser ótimo. E eu tenho uma reunião clínica que eu faço, na ocasião, há 20 anos, né, que sou eu, a Heloísa e a Heloísa Rosa e a Rose Borges. Né? Você não quer ir lá participar da reunião com a gente? Eu falei, nossa, Vera, sério, né? Cheguei lá toda tímida, né? Também fui recebida de braços abertos pela Elo e pela Rose. Com muito bolo. Muito bolo. E café. E café. Na quarta-feira à noite. Isso nunca impediu meu sono, mas a gente tomava café, um monte de café. E foi uma coisa assim absolutamente rica na minha história de vida, né? Porque eu em Ribeirão sem conhecer ninguém e ter aquela riqueza, né, daquelas pessoas com aquela experiência clínica e a gente discutindo casos, né, e elas me orientando e elas falavam, não, você é carne nova, você vem com as novidades. E a partir daí, acho que isso me enriqueceu muito. A reunião continua até hoje, só que Heloísa e Rose já se foram. Então, a reunião continua, né, hoje em dia com a Vera, a Andresa, a Jane. Vocês dois já participaram da reunião. A Mayra já participou da reunião. E hoje em dia tem uma recém-chegada, que é a Kellen, que veio de Londrina. Então, é um grupo receptivo, né, que acolhe muito. E aí, junto com isso, né, o psicólogo também assim, eu acho que ele foi fundamental na história da análise do comportamento em Ribeirão Preto. Foi o primeiro curso de especialização, né, nessa área aí. Vocês trouxeram pessoas do Brasil inteiro, né? Quem é formado pelo psicólogo tem uma excelente formação. Sou super orgulhosa de ter feito parte, né, como docente, como supervisora. E então, assim, só cresceu, né? Ontem eu tive uma conversa com uma menina que faz AT, né? Ela é acompanhante terapêutica de um caso meu. Então, falar rapidinho do acompanhamento terapêutico. Geralmente, o AT é uma pessoa que tem uma formação menor, né, mais recém-formado, e trabalha auxiliando um terapeuta mais experiente no consultório, e ele atua na vida cotidiana do paciente. E aí o AT vai trabalhando durante um tempo, o consultório ele vai tomando mais corpo, e o AT acaba saindo desse tipo de trabalho, até porque isso demanda muito tempo. Ele tem o deslocamento, são muitas horas de atuação na casa do paciente ou em algumas atividades externas. E ontem, uma menina que é AT de um caso meu falou, olha, eu vou sair do caso porque realmente meu consultório já está muito cheio, eu não tenho mais condição de me deslocar. Então, assim, isso para mim é muito gratificante, esse caminho natural, esse desenvolvimento natural, né, do profissional. Eu já fui esse jovem que começou a trabalhar como AT e depois eu consegui parar de trabalhar como AT porque o consultório tinha mais volume, né? E eu vejo isso na análise do comportamento em Ribeirão, né? Antes éramos nós e só, né? E agora tem uma imensidão, tem muita gente que eu nem conheço. Eu lembro que era difícil escolher terapeuta, porque eu falei, eu conheço todos os terapeutas. Todos esses terapeutas já foram na minha casa, né? Eu já fui na casa deles. Hoje em dia tem muita gente até que a gente não conhece, que fizeram outras formações, outros cursos. Uhum. Né? E só também um parênteses, fazer acompanhamento terapêutico também é uma boa alternativa para você atuar assim que você sai da faculdade, porque além de você ter um treino assim com pacientes graves, né, pacientes assim com uma demanda difícil, você também está conectado a um profissional mais experiente que pode ajudar você a interagir nesse meio. Uhum. Eu acho que é importante isso, porque, como você falou,
penso que Ribeirão Preto tem um papel muito importante na análise de comportamento, pensando em Isaías Pessotti, pensando em todo o grupo da USP, pensando, né, nas pessoas que marcaram a história, Rose e Elô, sempre cito elas porque a gente precisa, né, respeitar esses que foram precursores da análise de comportamento no Brasil, mas estavam aqui, né, em Ribeirão Preto. Então isso foi muito bacana para todo mundo, para a gente foi muito importante, né, estar por aqui, poder conviver com profissionais tão brilhantes como você e todo esse grupo. E acho que é um momento também que a gente pode, né, olhando para toda essa história, pensar o que eu fiz que foi muito bom, o que eu fiz que eu não faria de novo. Para a gente deixar para as pessoas pensarem, falar assim, se você quer uma dica do que não fazer ou o que fazer no começo da sua carreira na psicologia. Olha, eu vou dizer que eu não me arrependo de nada dentro da vida profissional, né? A minha passagem pela psicologia hospitalar foi rápida, graças a Deus. Então, a minha filha, como eu disse, estuda psicologia, acabou de fazer um estágio, né, no HC a semana passada, ela teve uma oportunidade, se apaixonou, se encantou. Eu falei, jura? Tem certeza? Porque é um trabalho muito difícil, né? E eu trabalhava numa equipe de gastrocirurgia. Os pacientes, basicamente, eram pacientes com câncer no aparelho digestivo e pacientes terminais, porque esses cânceres são muito graves. E o meu pai teve o mesmo problema na época, né? Então, eu atendia famílias de pacientes com câncer e eu era familiar de um paciente com câncer que era o meu pai. E o meu pai faleceu durante o processo e eu estava grávida, né? Então, assim, o trabalho num hospital, ele demanda uma disponibilidade, assim, uma força, uma resistência que para mim foi demais. Então, minha filha nasceu depois de um ano, eu fiquei só mais um ano lá, não, 2 anos lá, e falei, eu só vou entrar num hospital agora para visitar alguém ou quando eu precisar ser internada, espero que não também. Né? Então, não é que eu me arrependo, não, assim, eu tive muitas oportunidades, eu aprendi muitas coisas, prestar um concurso público é uma oportunidade importante, que me ajudou muito, me ajudou a me estabelecer na cidade, trabalhar no Einstein também, que é uma outra população, é uma outra realidade, mas eu jamais me vejo fazendo isso novamente. Eu vou trabalhar no shopping se eu precisar, mas eu não volto para o hospital de jeito nenhum. E teve algum momento que você lembra com muito carinho, ou que foi muito importante, que te impactou muito positivamente na tua carreira como terapeuta? Algumas histórias de superação são muito emocionantes. Eu tenho uma paciente que eu atendi aqui também logo que eu cheguei, paciente com toque grave, em trabalho conjunto com o psiquiatra, tinha AT junto do caso, um caso que eu atendia muitas vezes na semana. E essa paciente, ela estava em Ribeirão, a família é de Manaus, ela estava em Ribeirão só para fazer terapia, porque lá não conhecia ninguém. E essa pessoa se desenvolveu de um jeito assim maravilhoso. Hoje em dia ela é concursada pública e a gente tem contato até hoje. E todo meu aniversário ela me manda uma caixa de chocolate de castanha do Pará e cupuaçu, com um cartãozinho e uma lembrancinha da cidade, né? Um artesanato de Manaus. Meu aniversário foi essa semana, chegou a caixa novamente em casa, né? Então isso é muito emocionante, porque você fazer parte de uma história de superação, assim, de sobrevivência, é muito bom. Então, todo mundo fala, nossa, como que você aguenta ouvir problema o dia inteiro? Eu escuto problema, mas eu escuto muita coisa boa, né? Eu escuto, assim, eu vibro naturalmente com todas as conquistas. Essa paciente, ela até falava, eu ficava tão feliz, assim, uhul! Ela falou, menos, porque eu ficava muito empolgada com as coisas que ela conquistava, né? E isso é natural, é o jeito que eu reajo àquilo que eu acho legal, tal. Então, muito essas bom. Coisas são maravilhosas e é diário, assim. É muito bom. Muito bom. Bacana. Muito bom, Fabi. Assim,
prazer imenso em tê-la aqui, em ter essa conversa que foi super gostosa, né? Conhecer um pouco do seu lado profissional, do seu lado pessoal, com as diferentes histórias que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigada mesmo por ter estado aqui e ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente. Nossa, agradeço muito, fico muito contente com a nossa conexão, né, de tantos anos. Eu lembro, a Laura mais velha era pequenininha, né, quando começou o Psicolog. Eu fiquei grávida da Helena também nessa época. A Helena nasceu numa terça-feira e eu dei aula no sábado, o sábado todo. E a Helena, eu tinha um ataque cardíaco, eu dava aula assim, falei, não, eu vou até o final, né? Então eu tenho também lembrança do Psicolog fazer parte de um momento muito importante da minha vida, muito legal. Obrigada mesmo. Muito bom, fico muito feliz mesmo de estar com você. E para quem está assistindo, com certeza vale a pena guardar, assistir de novo, rever vários pontos que foram super importantes de se ouvir, histórias muito bonitas e coisas que a gente guarda para sempre, né, grandes aprendizados. Então, se você que está aí, segue o nosso perfil no Instagram, acompanhe faps.rp, siga o nosso canal no YouTube, assine lá, registre, curta tudo que você está vendo que realmente acha importante, comente, para que isso chegue para mais pessoas e continue com a gente nos próximos episódios do Psicolog Cast. Valeu, pessoal, até!